Bom dia, bom dia, bom dia com alegria! Nós estamos começando o nosso sábado cheio da graça de Deus. Nós estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar da história. Bom dia, Kênia! Bom dia com alegria, Evânia, Geiciane, Thalita, sejam bem-vindas! Vângela, bom dia com alegria. Nós estamos começando o nosso sábado com a melhor parte. Estamos começando com a palavra de Deus. Nós vamos hoje aprender. Helena, seja bem-vinda. Bom dia com alegria, minha mãe, meu pai. Wagner, diretamente do Pará. Você e Evânia estão aí do Pará. Nós somos representantes do Brasil todo no nosso movimento. Eliana Zelma, seja bem-vinda, minha amiga. Nós hoje temos uma história incrível que eu amo muito, que é José do Egito. Quantos aprendizados tem para mim, para você hoje sobre José do Egito? Márcia, seja bem-vinda! Nós vamos chamar a nossa convidada, que ela já está pronta. E é com uma grande honra que eu chamo para vocês aqui. Vou convidar essa mulher incrível. Lúcia Rogéria, maravilhosa. Mariana passou a noite na Virgília, na catedral, já tá aqui. Uhul, isso que é energia, hein? Gostei de ver, minha amiga. Nós estamos aqui para receber hoje essa mulher incrível, doutora Flávia Malaquias. Ela que é advogada, mestre em Direito, professora universitária, diretora da Faculdade de Direito, da ESA Tocantins. Ela que é esposa do João, mãe de 3 filhos, filha desse casal que eu super admiro, doutor Henrique e Alexandra. Gente, essa menina, ela é uma promessa desde a infância, super bem criada, educada, preparada, sábia, e além do mais, ela tem tantos talentos, ela ainda canta no coral da igreja. Se não bastasse essa lista gigante que eu passei, mas ela tem um coração segundo o coração de Deus. É incrível. Ela arruma tempo para servir no meio dessa jornada dela, pessoal, profissional. Ela ainda arruma tempo para servir. E é isso que ela veio fazer aqui hoje. Ela veio transbordar o amor de Deus, os conhecimentos que ela tem na minha vida e na sua vida. Então, eu já vou chamar a nossa convidada especial de hoje. Vamos chamar Flávia Malaquias, essa doutora maravilhosa, preparada. Cleitiane Marques, nossa palestrante maravilhosa, essa levita. Bom dia! Bom dia com alegria, doutora Flávia, linda, Bom, maravilhosa. bom dia, tudo bem? Me escutas bem? Escuto bem, tá ótimo o som. Bom Que dia. alegria ter você aqui, seja bem-vinda no nosso programa Bíblia Juntos. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição de se colocar a serviço. Muito obrigada por ter se levantado para segurar na minha mão nessa jornada que nós estamos já no 2º ano de leitura da Bíblia inteira. E nós estamos abrindo o mês de setembro, a primeira live de setembro. Mês da Bíblia, muitas datas especiais. Palmas que ontem recebeu a imagem de São Miguel, um momento lindo, uma Virgília. Nós temos pessoas aqui que passaram a noite na Virgília e estão aqui presentes com a gente. Eu estava lá também. Que maravilha! Você passou a noite na Virgília e já está aqui pronta. Gente, essa mulher, ela é incrível. E eu admiro demais, porque ela é de uma energia, de uma disposição. Olha, você olha na missa, tá lá ela sentada no banco com as crianças, com o marido, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela entra e sai da igreja, mas ela volta pro banco. Tá servindo. Serviu o fim de semana passado no ECC da Catedral. É admirável, minha amiga, é admirável. Você é uma inspiração para nós mulheres que tem essa jornada dupla, tripla, múltipla de mãe que não perde o foco. Nós vemos na sua vida um equilíbrio em todas as áreas. Eu vejo um grande sucesso profissional, um grande sucesso dentro de casa, uma dedicação na vida espiritual. E quero deixar aqui desde já a minha admiração pela sua família. Seu pai, doutor Henrique, é um super advogado de sucesso, admirado lá em Gurupi. Tem décadas que eu conheço a história da sua família e você, desde pequena, a gente via você sendo conduzida pelos seus pais para o caminho da igreja. E agora nós estamos vendo o quê? Os frutos. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E você é esse fruto que seu pai e sua mãe plantou
com muita dedicação. Gente, vale a pena investir nos filhos, vale a pena colocar nesse caminho. Então, assim, no interior, que a gente fala que o desafio é enorme para criar os filhos, porque é muito sedutor, o interior é muito fácil. Você pega uma bicicleta, você roda a cidade inteira, você é filho do fulano, então você acaba tendo acessos que na cidade, para você rodar uma cidade inteira, você tem que entrar no ônibus, a criança não entra no ônibus sozinha. Então, eu vejo você a vida toda sendo conduzida pelo seu pai, pela sua mãe, por caminho dos estudos, por caminho da igreja. E hoje você está aqui, uma doutora, mestre, professora universitária, trilhando caminhos para essa nova geração, como diretora geral da universidade, ditando posicionamento. Você com essa postura sua firme e ao mesmo tempo muito doce. Então, assim, muito obrigada, doutora, pela sua disposição, pelo seu sim de estar aqui servindo. A Lúcia Rogério está falando que o pai dela, o Cajazeiro, o finado Cajazeira, gostava muito do seu pai. Gente, o doutor Henrique é muito admirado em Gurupi. O Volney conhece essa família há mais de 20 anos. Volney que morava no fundo do escritório do doutor Henrique. Gente, o Volney morava de aluguel na casa dos fundos, que não tinha nem garagem, do doutor Henrique. Então, assim, o Volney já admira muito a sua família há décadas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje falando essa história linda de José da Giz. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço, é uma honra. Eu fiquei surpresa com o convite, que eu falei, gente, quem sou eu para poder, né, falar aqui nesse projeto lindo e maravilhoso que eu já conhecia, que eu admiro muito. Eu admiro muito a sua força também enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto serva de Deus, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? É difícil, então precisamos sim admirar e agradecer por pessoas como você que tem projetos como esse para trazer as pessoas para mais perto de Deus. Isso é maravilhoso. E assim, tudo que você falou da minha família é verdade, essa eu não tenho como tirar. Maravilhosos, eles realmente ensinaram eu e minha irmã qual era o caminho correto de Deus. Né? Eu, com 8 anos de idade, comecei a servir na igreja, que foi quando eu comecei a cantar. Eu tinha 8 anos e desde então eu nunca parei. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui servindo em outras coisas também dentro da igreja, né? E quando eu casei não foi diferente. Então, sem Deus, assim, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, como é que dá conta de tudo? Primeiro que a gente tem Deus, né? Eu acho que Deus e Nossa Senhora vai encaminhando a gente, vai dando esses, trilhando e a gente vai seguindo. Mas assim, estou muito feliz, é uma honra muito grande e quero também aqui, né? Como eu já falei, toda uma admiração por você, pela sua família, por toda a sua história. Tá aí a Larissa, minha madrinha de casamento maravilhosa. Sua fã, essa é sua fã de carteirinha. Ela é suspeita, tá? Ela é muito suspeita. Não acredita nas coisas que ela fala. Mas, assim, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Não, e o principal que eu acho dessa família, gente, é a humildade. Porque a gente olha para eles e vê, assim, a prosperidade. Então, assim, o doutor Henrique sempre foi um gigante do mundo da advocacia, um grande empresário. E naquela época que ninguém nem falava de avião, o doutor Henrique já tinha avião, ficava indo e voltando esse Brasil todo. Então, assim, uma prosperidade tão natural e, assim, uma simplicidade. Eu sempre via vocês nessa referência de sucesso financeiro, profissional, mas sempre com um pé muito no chão, muito simples. Então, essa marca da prosperidade associada com a humildade é um dos grandes segredos da sua família. Parabéns. Amém, obrigada. E aí, eu só vou fazer uma observação. Por enquanto, eu ainda só tenho 2 filhos, mas eu acho que você está profetizando coisas maravilhosas na minha vida. Se você quer o terceiro, você quer o terceiro. Uai, se Deus mandar, é presente. Eu vi aquele movimento lá na igreja, eu achei que eu tenho 3, eu deve ser 3. Eu vi o movimento e seu marido fica com você sai do outro. Você tá com amigos também, né, que tem outros filhos e a gente junta todo mundo, tá tudo certo. Flavinha, e fala um segredo pra nós, qual que é a sua idade? Eu tenho 32.
Gente, olha isso. É uma jovem que já é mestre em direito, mestra em direito, que é professora universitária e diretora geral. Meu Deus, olha, gente, que caminho é esse para os jovens, para a nova geração? E olha aqui, ainda tá falando assim, quer mais filho? Olha a animação dela. Tá pronta, você tá pronta. É lindo, porque nós precisamos de jovens para ser essa inspiração, para ser referência. Estamos carentes de referência nessa sociedade. E você, junto com a sua irmã, vem trazer essa referência para nós. Parabéns, que lindo, é incrível. Nós estamos com a comunidade, seu Antônio Machado, Érica Caraça, estamos com a comunidade de Gurupi enorme. Então, a turma aqui de Gurupi, que eu sei que já está aqui, seu fã-clube está pronta. Flavinha, eu quero pedir para você começar com uma oração e dizer que o Espírito Santo tem liberdade para agir nessa live. Deixa ele falar através de você. A live é sua. Eu estou aqui para receber tudo que você vem entregar para nós. Amém. Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amém. Santo, eu quero pedir que venha aqui sobre nós nessa live, sobre todas as pessoas que estão assistindo, mas especialmente sobre mim e sobre a doutora Ariane, para que possamos ser apenas objeto da tua condução neste momento, para poder cada vez mais passar a palavra, a sua palavra de Deus a todos, da maneira que convier ao Espírito Santo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Ai, eu tô na expectativa. Eu amo a história de José do Egito. Amo. Meu filho caçula chama José Volney. E ele, mamãe, José, olha, José é a minha história. Ele já achou o máximo aqui saber que vai ser sobre José hoje. Não, e eu sou apaixonada por tanto o José, né, o pai adotivo de Jesus, que esse é difícil, né, a gente não ser apaixonada, mas também sou apaixonada pela história de José do Egito. Eu acho que ela traz muitas coisas, né, para a nossa vida. Então, são muitos aprendizados. Ali contém uma riqueza, e está bem ali em Gênesis, né? Que normalmente quem começa a ler a Bíblia começa por Gênesis. E pelo menos o Gênesis vence, né? Passa ali no meio do caminho, a pessoa se desenrola, mas pelo menos ali a gente termina. E essa história de José do Egito, ela tem muito simbolismo, né? Tem muito aprendizado. E claro que eu vou falar aqui de uma forma muito leiga, né? Eu não tenho formação, é só realmente uma cristã, né? Que realmente eu tenho estudado cada vez mais, né? Então a leitura da Bíblia não era algo que eu algum tempo atrás que eu tinha o costume dessa leitura, mas com o passar do tempo fui percebendo que não tem como a gente progredir na nossa vida espiritual se a gente não tiver a leitura, né, de fato ali da palavra. Então é muito fácil relacionar a história de José do Egito com a vida de qualquer pessoa. E o que a gente passa hoje, em diversas situações da nossa vida. Então, assim, eu consigo enxergar a minha vida profissional, eu consigo enxergar a minha vida pessoal, né, como esposa ou como mãe, cada um no seu momento ali a gente consegue enxergar dentro da história dele. Então, dependendo de cada fase que você está passando, você vai, na leitura, né, de José do Egito, dessa parte da história de José do Egito, você vai se identificar, né? Então, assim, eu acho que o ponto crucial da história é a questão do perdão, que está lá no final, né? Que é muito forte. Mas antes da gente chegar no perdão, eu tentei separar aqui, né? Rezei bastante, refiz a leitura, pesquisei, falei, não, vou separar em alguns pontos aqui para a gente poder conversar. E o primeiro deles é que
E, doutora Ariane, fique à vontade para colaborar, né? Eu sou de aluna, eu tô aluna da professora, da mestra, eu tô me deliciando aqui. Ó, se fosse de direito, eu tava bem mais confortável. A gente dá o jeito em tudo, né? O Espírito Santo está aqui, então ele vai me ajudar. Amém. Existe o primeiro ponto da história que eu acho que é bom da gente falar, é a questão dos sonhos, né? Porque José já inicia ali a história de José falando que ele teve um sonho e que ele compartilhou esse sonho ali com os irmãos e com os pais, e eles não gostaram nem um pouco daquele sonho que ele teve, porque o sonho era claro que eles iriam se curvar a ele em algum momento. E eu acho que essa parte, ela já, das vezes que eu vi, me trouxe coisas diferentes quando eu estava lendo a respeito. Primeiro, é que ele errou, José, no ponto de compartilhar todos os sonhos dele. Já, a primeira dica do dia, hein? Porque, assim, vamos trazer para a nossa vida, né? Ele foi lá, compartilhou aquele sonho que, óbvio, que ia causar uma revolta. Tanto para o pai, porque ele falava para o próprio pai que o pai se curvaria a ele, e para os irmãos, que eram mais velhos do que ele, né? Ali, falando que eles se curvariam a ele como se ele fosse dar essa interpretação, né, de um rei. Ele não soube guardar, né, aquelas revelações, aqueles sonhos, né, e tudo. Então, eu acho que se a gente traz para a nossa vida, nos dias de hoje, porque é óbvio, né, nós não temos essas revelações, pode ser alguém aqui que tenha, mas eu não tenho revelações a partir de sonhos, de dormir e ter um sonho efetivamente, mas nós temos sonhos nas nossas vidas, né? Muitos sonhos. Eu acho que nós somos movidos pela fé e pelos sonhos. Então, eu acho que é isso que move a gente. Só que a gente tem esse padrão e esse erro de José, compartilhar os nossos sonhos antes mesmo que eles se concretizem, né? E antes mesmo que eles se realizem. Então, talvez você vai atrair algo não muito positivo em compartilhar os seus sonhos. Porque seu sonho, ele pode, de alguma forma, igual aconteceu com José de Egito, atingir alguma outra pessoa, né? E a pessoa não entender no primeiro momento. Ele pode causar inveja, ele pode causar estranhamento a outras pessoas, ou a pessoa, ao saber do seu sonho, ela pode fazer você desistir. Fala assim, não, mas você vai dar conta? Você acha que vai dar conta? E aí você vai deixando se levar daquilo, né? E aí eu acredito que esse é um dos ensinamentos que eu já vi diversos padres em pregações falando, e eu fui aprendendo aos poucos na minha vida a não compartilhar meus sonhos, né, os meus projetos, para que quando eles se concretizassem, ok, eu vou compartilhar. E de fato faz diferença. Faz muito de diferença. Eu, pelo menos, tenho percebido isso como algo muito bom. Você colocar sempre na presença de Deus. E não, deixa eu ver o meu amigo, meu não sei o quê. Nem todo mundo vai entender. Deus sabe o que está no seu coração, né? Mas as pessoas, elas ali não vão saber. Eu tô vendo bem aqui no chat que tem uma pessoa perguntando assim: como é interpretado os nossos sonhos verdadeiros? Eu não tenho conhecimento, né, específico aqui para te trazer, mas o que eu sei é que eu sou católica, né? E pela Igreja Católica, aquelas interpretações que quando, sonhei com uma cobra, você fala na internet, o que significa o sonho de cobra? Aquilo ali não é algo que a igreja acredita. Sim, na Igreja Católica, sonhos eles podem sim ter alguma interpretação, mas para isso você vai ter que procurar pessoas que possam te auxiliar nessa interpretação, né? Nós temos muitos religiosos que eles têm essa espiritualização para conseguir te auxiliar a que você consiga interpretar, às vezes, algum sonho que você teve. Se você achar que aquele sonho tá diferente do padrão, né? Mas tem muitos, e é isso já um padre muito especial, que é o Padre Camilo. Ele já me falou que
tem sonho que não tem nada a ver, é porque tá na sua cabeça ali, você acaba sonhando, né? Assistir um filme, é o É, que você está preocupado, o que você viu, ouviu durante o dia pela medicina, você vai lá e fica reprocessando isso à noite. E raras são as pessoas que têm o dom, que aí sim, nós estamos falando de profetas, aí nós estamos falando de profetas que têm o dom de receber, através de sonho, algum aviso. O Padre Camilo é um desses profetas que nós conhecemos. Eu tenho umas duas amigas também que Deus fala com elas, são profetas através do sonho, disso desde a infância, e vem se confirmando. Então, assim, mas igual eu falei, conheço duas amigas, um padre e um pastor, que eu sei que Deus fala através do sonho. O resto nós somos tudo meros mortais, viu, gente? eu agi inconscientemente, não é espiritual. Então, assim, o que eu acredito, né, é que a pessoa, quando ela tem um sonho que é de fato uma pessoa que vai ali, tá, que vem de Deus e tudo, ela vai saber que aquilo é diferente. Ela vai sentir que tem algo ali diferente para ela buscar um auxílio. Mas buscar quem saiba de fato auxiliar, né? Inclusive, Ariane, deixa eu abrir um parênteses aqui a respeito do Padre Camilo. Eu brinco com ele. Vou chamar ele, vou falar pra ele, cadê ele? Geralmente ele entra nas lives. Deixa eu puxar a orelha dele aqui. E a Larissa, ela me falou, ela chama ele de Padre da Ariane, né? Aí, Gostei. olha, tem um padre Sabendo. que veio para Palmas, ela falou do Padre da Ariane. E eu ainda cheguei a tentar falar com ele, mas ele é bem disputado, né? Porque ele é mais... Deixei. E aí, depois, por coincidência, não coincidência, né? Providência de Deus, a Thalita aí, a Geiciane Thalita, veio trabalhar comigo no escritório, que também é advogada. E é muito próximo ao Padre Camilo, né? Eu falei, a gente conversando um dia, eu falei, nossa, tem um padre aqui que chama Camilo, meu sonho é conhecer ele. Aí, assim, gente, mas que sonho, eu vou realizar o seu sonho. E aí, quando eu encontrei o Padre Camilo, Padre Camilo, eu esperei 7 anos por esse encontro. E quem me deu, né, falou de você, foi a Larissa, mas por conta da Ariane. É o Padre da Ariane, até eu falo que é o Padre da Ariane. Mas, ok, vamos voltar, né? Ele é um amor, né? Ele é Maravilhoso. muito usado por Deus, realmente ele atende mais gente do que médico do SUS. Se você for lá, você vai ficar assustado com a fila que tem de pessoas pedindo socorro e ele é muito usado por Deus. Nossa, eu tenho aprendido muito com ele. E aí, voltando, né, aqui para a história, então, assim, esses planos, esses chamados que por vezes a gente tem, que sim, né, mesmo não sendo pessoas profetas, né, não sendo pessoas tão espiritualizadas, Deus tem um chamado, né, nós temos esse chamado, seja pelo Espírito Santo, por Deus, Nossa Senhora, pelos anjos, né, que é a minha crença, nós recebemos muitos chamados e nós precisamos saber ouvir e saber silenciar, rezar, interpretar também, entender tudo aquilo, para depois ficar falando, né, para as outras pessoas, porque as pessoas podem te desanimar, às vezes, realizar algo que você queria muito fazer, né? Então, é muito interessante quando você analisa essa história de José do Egito, interpretando como se ele tivesse errado, né? Eu falo, tem um erro aqui. Por que que ele compartilhou os sonhos dele? Mas tudo tem um porquê, né? Na vida. E aí, no todo o decorrer da história dele, a gente entende ali que tudo aquilo tinha que ter acontecido, né? Então, José, a partir disso, os irmãos ficaram revoltados com ele, tramaram tirar a vida de José. E ali, no momento de tirar a vida dele, eles decidiram: não vamos matar ele, não. Deixa ele viver, e venderam ele como escravo. Que ali, num primeiro momento, é revoltante, né? Você imagina, poxa, meus irmãos me venderam como escravo, né? E, de fato, foram anos e anos e anos que ele sofreu. Passou muitos anos na prisão também, e foi por meio desse dom de Deus que ele tinha dos sonhos, né, que ele, ali dentro da prisão, mesmo depois de muito tempo, ele conseguiu sair de lá porque ele interpretou o sonho
do rei ali, né? Então, assim, ele interpretou algo que ele salvou uma nação inteira a partir da interpretação de um sonho. Então, não há dúvidas que é coisa de Deus, né? Não tem como a gente questionar isso. Mas só que nesse processo, que é o segundo ponto, né, que a gente pode falar, ele foi rejeitado, né? Não só pelos irmãos lá no início, que ele foi vendido e tudo, mas ele foi rejeitado por muitos anos até aonde ali ele foi. Ele criava uma confiança, as pessoas de alto poder, eles começavam a ter uma confiança nele, mas aí vinha alguém e derrubava ele novamente. Mas ele nunca, mesmo perante a rejeição e a injustiça, ele deixou de acreditar e ter fé, né? Olha mais um grande segredo no livro de José do Egito. Porque a verdade é que a gente, em situações menores, né? Mas bem menores mesmo do que ele passou, a gente questiona, né? Tipo, nossa, Deus, mas por que você está fazendo isso comigo? Ai, será que Deus está cuidando de mim? A gente fica em dúvida, né? Coloca você deixa de acreditar, né? O medo, por exemplo, é uma falha na fé. A gente tem Uma demora. Nós temos que desenvolver, porque a igual você falou uma coisa muito menor. Às vezes uma demora num projeto nosso, Deus esqueceu de mim. E aí você já quer largar a sua fé, já questiona Deus, já duvida. E José do Egito, gente, o que eu acho incrível é que ele venceu a força do ecossistema. Ele chega no Egito, numa terra politeísta, mantém a fé dele acima de tudo. Ele é tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar ataca ele, dá em cima dele porque ele é um jovem bonito e ele fica firme, irredutível. Ele nem expõe essa mulher, ele nem acusa essa mulher, ele só fica ileso. Ele vai para cadeia. E lá, hora nenhuma, gente, que fé que é essa? Ele tá no meio. Olha aqui, porque uma coisa é você tá na comunidade, a igreja te apoiando. Agora você sai desse meio, você vai para um lugar politeísta e lá você mantém a sua fé e a sua devoção a Deus. É incrível. E por isso que a mão de Deus não sai de cima dele. É nítido. Onde ele ia, era sucesso. Ele tinha ideias, ele tinha um favor especial de Deus. Ele criava coisas, ele arrumava ambientes, ele sempre fazendo para os outros algo grandioso que Deus permitia que ele fizesse. e ele conquistava a confiança das pessoas. Dos grandes, Dos dos grandes. grandes. Até dentro da prisão, ele, lógico que estar na prisão não é bom, mas ele conseguiu ganhar a confiança ali dentro da própria prisão e ele conseguia evangelizar onde ele estava, seja lá no topo ou seja dentro de uma prisão. E ele não fé, né? Então, isso eu acho muito bonito, porque por diversas vezes eu me vi balançada por nada, para ser bem sincera, por coisas muito pequenas comparado. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu tô questionando, né? Como eu tô assim, tô meio balançada aqui, porque Deus é maravilhoso, né? Até nas dificuldades. E eu tenho aprendido muito isso, não é algo que eu ainda aprendi, não, porque a gente eu falo que a fé ela é um constante aprendizado, né? Uma jornada infinita, até o céu, até E Jesus voltar. eu tenho aprendido que todas as dificuldades, todos os problemas que a gente passa, de forma alguma é que Deus nos abandonou, mas é porque Ele tem um projeto específico para a gente. Então, sempre que a gente passa por um problema, por uma dificuldade, Deus, na verdade, está nos dando uma oportunidade de chegar ao céu. Uau! Mas depender da forma que a gente leva isso. E é muito isso. Ele conseguiu chegar ao céu. Uau! Ele teve que passar por muita coisa. Então, assim,
eu não entendo, algumas pessoas falam, né? Mas eu, particularmente, eu não entendo assim, ah, Deus está me provando, Deus está. Não, ele está te dando a oportunidade de você ser melhor, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, e o problema, ele aparece, a dificuldade, não é porque Deus te deu o problema, não, é porque ele está esperando para ver qual a sua reação diante do problema. Uhum. E aí é a escada que você vai subir, ou você vai para o céu, ou você não vai. Só tem dois caminhos. Caminhos. Então, assim, enxergar as dificuldades dessa forma, eu acho, nossa, Muda gigante. tudo, muda tudo. Muda E tudo. Eu tive um. Eu acho que até hoje, né, eu posso agradecer a Deus, que graças a Deus meus problemas são muito pequenos. Nunca tive grandes problemas. Eu acho que até hoje a maior situação que eu passei na minha vida, que é algo que eu de fato eu não compartilho, mas sabe quando o Espírito Santo vai falando assim, fala, 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 então né, não estava para falar, mas vou falar. Meu filho mais velho, o Nicolas, quando ele nasceu e após o teste do pezinho, a gente ficou sabendo de uma doença e aquilo para mim foi assim, devastador, sabe? Eu acho que foi um momento que hoje eu consigo falar com muita tranquilidade, mas eu tive que passar por um momento de cura, né? Que inclusive muito foi o Padre Camilo, né? Apesar de, através da Escola de Evangelização Santo André, dos projetos que ele tem, que eu passei por esse momento de cura. Mas eu tinha aquilo assim, ah, por que o meu filho? Mas por que isso, né? E aquele questionamento. E aí, na verdade, com o tempo eu pude identificar que aquilo era uma bênção, que de forma alguma isso é algo ruim para mim, né? E aí um outro padre amigo meu, muito amigo meu, que na hora ali, no momento do desespero, eu falei com ele, eu chorava, 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 eu fiquei uns 3 dias só chorando depois que eu descobri. E aí ele falou assim para mim, Flávia, eu sei que você é uma pessoa de fé, você acredita que o Nicolas é filho de Deus? Eu falei, acredito. Aí ele falou bem assim, tá, e você, sendo mãe dele, você pegaria o seu filho, entregaria para outra pessoa cuidar que você não confiasse plenamente? Eu falei, não. Aí ele falou, então, olha só a grandeza da situação que você está passando. Deus pegou um filho dele, muito amado, que precisa de alguns cuidados especiais, e entregou para você e para o seu marido. Você tem noção do amor de Deus por você? uau. Isso foi assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Eu tô reclamando de algo que na verdade é muito bom. Então, tudo vai da forma que a gente enxerga, que a gente vê, né? Então, esse foi o primeiro impacto, e depois, né, passei por outras situações, porque eu ficava numa insistência de que ele tinha que ficar curado e que a medicina fala que não tem cura. Eu falei, mas Deus pode curar, e para mim não era bom se não tivesse cura. E todo exame era um problema. E aí depois eu entendi que Deus pode sim curar se ele quiser, mesmo que a medicina fale que não. Mas se esse não for o desígnio dele, tudo bem, né? Vou seguir, vou fazer e vou dar o melhor que eu posso para ele. E isso foi uma libertação para mim, né? Então, quando a gente vê ali José do Egito passando por tudo que ele passou, muito pior do que eu estou, do que por isso que eu falei, o meu é muito pequeno. Ele não perdeu a fé. Eu perdi a minha fé por alguns instantes ali, por uma coisa muito pequena, que na verdade nem era ruim, era um presente, né? É algo muito positivo, um filho, uma bênção, a gente não pode questionar isso. Então, essa fidelidade de José em qualquer circunstância, ela é um ensinamento, sabe? Que eu acho que para tudo a gente tem que parar e falar assim, opa, pera, não fui presa injustamente, não estão fazendo nada, não me venderam como escrava, não chegou nem a isso, e eu não estou tendo fidelidade com a fé, né? Uau. Então, Uau. assim, Que testemunho forte, hein? é Nossa, doutora Flávia, que eu até arrepiei aqui. Forte demais esse testemunho seu, de uma sabedoria sua de entender e colocar isso na vida pessoal nossa, de entender que aquele momento era um momento que você estava passando de
provação ali da fé e nós estamos aqui com a Márcia Andréa, que é irmã do Paulo Vieira, e você falando isso, eu lembrei do que o Paulo fala muito nos livros dele. 10% é o que te acontece e 90% é o que a gente faz com o que nos acontece. E você pegou isso muito rápido aí, com essa lucidez do padre, do que você ia fazer com o que tinha acontecido. José teve que decidir se ele ia ficar lá na cadeia murmurando, reclamando, amaldiçoando, ou se ele ia ficar lá limpando a cadeia, sendo exemplo para as pessoas, ajudando, revelando sonhos. O que, gente, olha a escolha que José do Egito fez dentro de uma cadeia, numa situação que às vezes a pessoa não consegue nem pensar, porque parece que a pessoa some da razão numa situação dessa, e ele se coloca a serviço. E porque ele se colocou a serviço, ele saiu de lá, não foi livre, não. Ele saiu de lá governador. Como assim um estrangeiro vira o segundo homem mais importante do Egito pro resto da história? Como assim? E aí a gente vai entender por que ele foi parar lá. Por que José teve que passar por isso tudo? Para salvar a família, a nação, a descendência dele. Ele teve que salvar o pai Israel, Jacó, foi salvo, a família inteira da fome, porque ele foi para lá. Se ele não tivesse sido vendido, essa família não teria sido salva, teria perecido. Então, e essa família volta para lá com honras, não volta para lá com faminto, mas volta com honras por causa de José do Egito. Então, quando Deus quer, o caminho acontece, independente da gente estar na prisão, independente da injustiça daquela mulher que, além de dar em cima dele, a mulher de Potifar ainda quis difamar a fama dele e ele manteve casto na situação. É lindo de ver como, porque nós estamos falando de uma atmosfera politeísta. Por isso que se torna muito forte o que José fez naquele lugar. E você assistiu as novelas da Record? Eu não assisti por completo, não. Meus pais assistiam e quando eles estavam assistindo, eu fazia faculdade. Eu chegava, eu pegava uns pedacinhos, mas elas eram maravilhosas. Eu José do Egito, você viu uns pedaços, José do Egito? assisti uns pedaços. Ela é muito forte, né? É de fato, assim, uma história muito forte. E é esse ponto, né, que você falou, porque quando ele foi decifrar o sonho do faraó, que ele chegou a esse momento de o faraó chamar a atenção do faraó, primeiro ele tentou fazer com dois empregados dele que foram presos, e aí um, né, morreu, que era o resultado do sonho dele. Ele falou assim: vai acontecer isso e você vai morrer. E o outro, ele ia voltar novamente lá pro cargo que ele tinha junto ao faraó. E aí ele falou assim: fala de mim pro faraó. E ele esqueceu, né? E não falou. E José continuou preso lá, e aí, se eu não me engano, passaram-se 2 anos até que ele lembrasse novamente, porque o faraó teve o sonho que de fato ali precisava ser revelado. E depois desses 2 anos que ele falou: tem um cara lá na prisão, né? Sonhos. Então, esse é um outro. São duas coisas aí, né? Saber esperar. Que José não ficou desesperado, gritando aos quatro cantos que ele precisava ter acesso. Não, ele esperou o momento que Deus achava que era o ideal. Ele soube confiar e esperar. E o imediatismo da geração de hoje? Não. Que a gente quer tudo para ontem. Tem que ser agora! É um desespero. E nós estamos falando de anos. E o mal da sociedade é a ansiedade, né? A doença do que de fato nós estamos passando por isso, essa questão da ansiedade. E ele simplesmente soube esperar. Ele falou: olha, eu tentei, né? Não foi? Ficou lá esperando. Ele, em nenhum momento da história você vê ele insistindo, insistentemente, chama o faraó, eu preciso falar com ele. Não. Ele diz que quando alguém está fazendo alguma coisa contra, igual os irmãos, movido à inveja, diz que quando alguém está atrapalhando o seu caminho, quando é da vontade de Deus, na verdade, essa pessoa está te promovendo. Essa pessoa você tem que agradecer aos irmãos que estavam comprando uma passagem rápida para o processo, pelo propósito dele, para a promessa de Deus. Porque como que isso ia acontecer se ele não tivesse parar lá no Egito? Então, olha que Dr. Murilo Sudré
Tá dando aqui, te comentando, professora de Direito e de Vida. Ó, amei, amei esse título para doutora Flávia, amei. Colega. Eu já vi, viu, Murilo, antes lá que você falou no início, que foi você que me ensinou a rezar. Ele é meu colega de trabalho, professor também, advogado, maravilhoso. Obrigada. Querido, querido, família admirada também, Murilo Sudré, da André. E aí, eu acho que é muito isso, né? A gente entender que o tempo de Deus não é perder tempo, é você esperar. Né? É um preparo. Você está sendo preparada para alguma coisa. Então, Deus tem o tempo. E ele soube esperar, né? E eu, particularmente, eu sou bem ansiosa. Assim. Eu gosto das coisas resolvidas, eu mesmo penso no que vai ser, do que eu vou fazer e tem que acontecer daquele jeito. Então, é um processo que, quando a gente vai tomando conhecimento, você fala, opa, para, né? Você não tem o controle de tudo. E depois que eu tive filho, aí eu descobri de verdade que eu não tenho controle de nada. Porque você tá tudo preparado. Aí o menino, preparei uma viagem, não sei o quê. A menina fica doente, com 40 graus de febre. Não dá. Acabou, não tem mais o que você fazer, né? A vida não é uma agenda. Eu também descobri que a minha vida não era uma agenda no dia que eu fui mãe. Eu falei, caraca, cadê rasgar a minha agenda? Então, foi um impacto isso, porque é tudo meu, assim, eu sou extremamente controladora e organizada. Só que Conforme. Eu acho que é dominante conforme. E aí eu tenho. Depois que eu fui mãe, eu aprendi, estou aprendendo. Não aprendi, não, eu estou aprendendo, que eu não tenho controle de nada e que vamos ter um pouquinho de paciência. E lendo a história de José do Egito, a gente vê muito isso, né? Ele soube esperar, ele soube entender que era um momento de preparo e que ele tinha que esperar. E que ele confiava tanto, 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 tanto ali em Deus, que ele esperou. Na pior situação que uma pessoa pode estar, ele esperou. E Né? o tanto que ele. Agora eu queria que você falasse para nós o que que foi o encontro dele com os irmãos. O encontro, quando eu li, né? Foi um dos pontos assim que eu não conseguia parar de ler enquanto não acabava a parte desse encontro com os irmãos, porque os irmãos não o reconheceram, né? Ali, mas ele reconheceu os irmãos. E é nítido quando a gente lê que aquilo mexeu com ele profundamente, mexeu muito com ele. Mas eu não consigo, pelo menos eu não consigo identificar que ele sentiu raiva. Ele só queria organizar uma forma de. E aí eles falaram, né, do irmão mais novo. Ele perguntava do irmão mais novo, eles falavam que era, né, um outro irmão, porque ele tava perguntando dele mesmo, tipo assim, cadê o irmão, né, aí para vocês. E quando ele se revela para esses irmãos, os irmãos ficam em choque, né? Porque eles não esperavam aquilo. Mas até na revelação, para ele falar quem ele era, ele também teve esse tempo de espera e de preparo. Eles voltaram para casa para buscar o irmão, né? Para tudo, porque ele queria também todos ali reunidos. Ele soube esperar. Eu, numa situação dessa, primeiro, né? Que é o que a gente tem que aprender. Eu já ia, não, esse povo não quer nem saber. Eles me venderam como escravo. Não, ele recebeu, e assim, recebeu muito bem. Ele teve o cuidado nessa revelação para esses irmãos, porque eles poderiam ter medo dele. É. Ele é governador. Eles poderiam ter medo de simplesmente desaparecer. E ele não conseguiria novamente o contato, né? Então, eu acho que tem muita cautela, muito amor, muita evolução nesse encontro deles. Que ali muita coisa, sabe? Eu acho que a gente só dessa parte tem muitos pontos, né, que dá para falar, porque acho que foi isso. Ele não, o sentimento dele que ele coloca na situação, o cuidado que ele tem para trazer todos os irmãos para fazer essa revelação, para garantir
ali que de fato eles vão ter essa ajuda, já que foi através da interpretação do sonho do faraó, que ele interpretou, que o faraó colocou na mão dele. Então, ok. Então, 7 anos de bonança, você vai organizar para que quando tiver a escassez, a gente tenha estoque e tudo mais. E ele fez tudo isso, além para todos que estavam ali, mas ele fez para a família dele, a família que virou as costas, né? No momento em que ele mais precisava. Quantos de nós conseguimos fazer coisas boas? Porque não fazer o mal é fácil. Agora, você fazer o bem para quem te fez o mal é muito difícil. Tem que ter evoluído, tem que ter evoluído. Tem que estar muito. E assim, eu acho super tranquilo a pessoa que me fez mal, eu não fazer mal para ela. Tô tranquilo. Agora, daí eu ter que fazer um bem para ela, ainda ter cautela, ter carinho, ter. É difícil, gente. Eu tenho muito que aprender com o José de Anchieta. José do Anchieta. Também. Então, assim, é muita coisa. E, claro, né, que ele transformou a dor em salvação. Eu li, Uau. né, num local e eu achei muito bonito, porque eu acho que é isso, né, doutora Ariane, esse encontro. Ele transformou toda a dor dele. Porque não é porque ele teve muita fé, ele teve confiança em Deus, ele foi firme, né? Ele não desistiu, nada. Não por isso ele não sofreu. Ele sofreu muito. A dor dele foi muito grande, mas muito grande mesmo. Mas ele transformou toda essa dor na salvação dele. Uau. E não só dele, ele salvou a família e salvou outras vidas, pessoas que ele nem conhecia. Mas ele pôde, né, salvar. Então, assim, ele pegou tudo que ele sofreu, entendeu que aquilo era um propósito, que tinha um propósito, que é o que a gente não entende nos nossos sofrimentos, a gente não entende o propósito. Qual era o propósito dele? Ele tinha que salvar muitas vidas, inclusive da família que rejeitou ele, que vendeu ele como escravo, que aquilo se tornou ali uma responsabilidade para ele. E aí, inclusive, aqui em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, né? Eu pedi licença aqui para ler, ele fala assim, na verdade começa ali já no 18, né? Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: isso é porque o pai tinha falecido. E os irmãos achavam assim: não, ele até agora está fazendo isso pela gente por conta do nosso pai. Quando o pai faleceu, eles entraram em desespero, os irmãos, porque eles não conseguiam acreditar que José iria continuar sendo bom com eles. Culpa gerando medo. Exatamente, eles não conseguiam. A culpa deles era tão grande e que gerava um medo e eles não acreditavam na bondade de José. E a gente tem isso, a gente não acredita na bondade das pessoas. E quando alguém te faz alguma coisa, você, ué, Tá estranho. Tá estranho. E é isso, faltou também esse olhar. E eles se jogaram aos pés de José falando: somos teus escravos. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer de fome. Então era melhor ser escravo de José do que José expulsar eles de lá e eles morrerem de fome. Ó, o nível, né, que chegou. Eles venderam o irmão por escravo e depois eles viram que a melhor situação que eles poderiam na cabeça deles era ser escravo de José. Para que ele não jogasse ali eles para fora, né? E aí José falou para ele, isso aqui eu acho lindo, assim, que é o perdão, né? Que eu acho que é o ápice da história de José. Não tenhais, não temais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, como que se conservasse a vida de um grande povo. Uau. Então, ele olhou tudo, ele pegou tudo que ele passou, anos e anos da vida dele, toda a situação, dos irmãos que venderam ele como escravo, de todas as humilhações, de todas as dores, de tudo que ele passou.
além de ele receber os irmãos, receber a família, colocar eles ali, falar tá tudo garantido, voltar em grande pompa, né? Que não era qualquer um ali onde eles estavam indo, eles eram parentes do governador. Ele ainda falou assim: eu não sou Deus, por que eu vou julgar vocês? Uau. Vocês. E aí tá aí um negócio que eu mesmo vou levantar a mão, julgar. Meu Deus. A gente julga até no pensamento, né? Você tá olhando o negócio, você já tá julgando a pessoa. E aí ele fala assim: não tem mais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Ou seja, eu não vou julgar vocês. Não é eu também que vou decidir qual que vai ser a consequência do que vocês fizeram. É Deus que vai decidir isso. Então, resolva com Deus. Comigo tá resolvido. E aí ele fala, né, que vocês queriam me fazer um mal. E para ele isso é claro, óbvio, né? Para todo mundo que lê, beleza, isso é óbvio, eles queriam fazer o mal. Só que ele conseguiu entender algo que eu acho assim grandioso. Assim, mas Deus tirou daí um bem. Tinha que acontecer como aconteceu. Por quê? Porque eu tinha que conservar a vida de um grande povo. Uau. Ou seja, ele deu a vida dele inteira pelos outros. E como é difícil a gente fazer isso, né? Porque a gente quer conquistar as coisas pra gente. Então, assim, eu acho isso lindo. Eu acho que é o ápice. A gente já tá chegando aqui no final, que é a questão do perdão. Uma das coisas que eu mais tenho dificuldade em determinadas situações, nas mais intensas, assim, o perdão ele é complicado, não é fácil. E como eu falei antes, né, por coisas muito, assim, bem menores, a gente não consegue perdoar, às vezes, um irmão, a gente não consegue perdoar um pai, uma mãe, um amigo, né, e onde que isso vai te levar? E assim, eu tenho aprendido que antes eu tinha muito isso na cabeça de que por que eu vou perdoar aquela pessoa se ela fez mal para mim? Mas o meu perdão não é para o outro especificamente. O perdão é para você. Faz bem para você. Né? Porque muitas vezes a gente tá com aquela mágoa da pessoa, a pessoa tá vivendo a vida dela, não lembra nem que você existe. E você tá sofrendo porque a pessoa fez não sei o que para você, né? E é isso. Ele soube dar um perdão assim, inimaginável, né? E eu acho que é isso que eu quero colocar aqui pra gente encerrar, e eu já vou te passar, de que quando eu fiz a leitura, né, que você me perguntou a respeito de falar disso, eu acho que era esse ponto que eu queria que o Espírito Santo me tocou, é que de você que está assistindo essa live, seja aqui ao vivo ou depois gravada, que você para refletir hoje. Quem que eu não perdoo? Às vezes uma pessoa que só fez coisas boas para você a vida toda, uma escorregadinha que ela deu, você carrega uma mágoa, você não consegue dar o perdão para essa pessoa, seja da sua família, né, como eu falei, principalmente família, um irmão, uma mãe, um pai. E eu quero que você pare para pensar nessa situação. Existe um propósito. Por que que isso aconteceu? A mágoa, né? O motivo da mágoa, ela tem um propósito. E com certeza algo positivo você tirou para sua vida. Então, pensa bem e eu quero que se pelo menos uma pessoa, né, que assistir essa live conseguir verdadeiramente restabelecer algum relacionamento que já ficou para trás por alguma mágoa, eu quero que eu vou ficar muito feliz, né? E assim, é para a pessoa pensar, meu Deus, olha o que José do Egito passou, olha as palavras dele ali no final, né? Por que eu não posso dar esse perdão? E começa a rezar para Deus abrir o seu coração para esse perdão, né? Recentemente, eu tive uma experiência de um perdão de uma pessoa que
olha que eu não sou muito, não é de carregar mágoa, mas foi uma pessoa que eu fiquei com muita mágoa. E eu comecei a rezar, eu falei, da última vez que eu fui confessar, ele falou bem assim, não, mas toda vez você tá com dificuldade de perdoar a mesma pessoa, aí ele falou assim pra mim, o perdão é uma escolha, Flávio. Uau! Não é sentimento, é uma escolha, você tem que escolher. Ou você quer, eu não vou mais ouvir sua confissão nesse ponto. Aí eu, obrigada. E eu comecei a rezar por isso. Eu falei, agora, se é uma escolha, me desafiou, padre. E aí, eu tive uma situação que eu encontrei, né? E a pessoa nem sabe que eu perdoei ela, nem nada, porque nem era uma pessoa de tanto convívio assim, mas foi a melhor sensação da minha vida. Eu estar perto da pessoa e eu não senti nada de ruim por ela. Foi bom Uau! para a pessoa, acho que ela nem lembra mais o que ela fez comigo, mas assim, foi muito bom, foi libertador. Então eu quero instigar hoje você que está assistindo para você pensar que eu posso perdoar hoje. Uau! E eu só tô fazendo essa live, Flavinha, porque eu aprendi um caminho de perdão. Eu só consigo hoje colocar minha cara, porque eu vivi uma jornada. Tem desde 2022 eu venho numa jornada de aprender o que é perdão. Já fui catequista, achava que eu sabia o que era perdão, uma vida inteira dentro da igreja e eu não sabia nada de perdão na prática. Não, tem raiva de ninguém não. Não, eu não guardo mágoa de ninguém. O pacote cheio e falando da boca pra fora. Eu comecei a fazer uma lista. Eu tenho uma lista no celular que eu mostro de longe pro povo assim, ó, de quem eu já pedi perdão, cara a cara, ligação, FaceTime e por ferramenta. Tem gente que tem uma dificuldade maior. Eu, como dominante, eu amo o desafio também. Se me desafiar, acabou. Não vem me desafiar, não. Duvido que você tem coragem de se humilhar e lá e pedir perdão. Você quer agora? Quer pra mim lá agora me humilhar? Eu vou lá. Vamos E Deus lá. tem pedindo um perdão cada vez maior pra mim. Deus vem pedindo um perdão, vem moendo meu orgulho, vem moendo. Por isso que até o Murilo falou assim, Ariane, mas você tá mudada, você não tá arrumando mais confusão no grupo do condomínio, que a gente morava no mesmo condomínio da época, você tá calada. Eu falei assim, depois que eu fui pra um lugar de aprender os meus erros, de aprender, pedir perdão, de perdoar, nem briga no condomínio de gato, mais cachorro, eu não quero participar. Tô fora. Eu tenho outras coisas para aprender. E quando eu fui viver essa jornada de pedir perdão, quero deixar aqui para vocês uma ferramenta que eu aprendi na jornada com Paulo Vieira, que é o quê? Além desse perdão público, que gera uma humilhação maior, mas se a pessoa já morreu, você não tem a oportunidade de encontrar com a pessoa mudou de país, você não tem um telefone, você entra pro seu quarto, fecha a porta, imagina a pessoa na sua frente, respira 3 vezes. E aí você vai trazer a memória e você vai falar o seu sentimento. Fulano, eu tô com raiva de você. Você me enganou, você me roubou, você me passou a perna. Eu tô sentindo a raiva de você. E você vai pondo pra fora, vai pondo pra fora. Depois você para e você vai pedir perdão para essa pessoa e ressaltar uma qualidade, pelo menos. Toda pessoa tem qualidade. Você vai fazer um esforço para ver. E aí você fala, fulano, eu te perdoo. Você tá perdoado e liberado para ser ainda mais feliz e próspero, porque a gente tem que aprender a abençoar. Quando você sai desse estágio de mágoa, é quando você é capaz de lembrar sem doer e você é capaz de desejar o bem. Eu desejo que o fulano seja ainda mais feliz e próximo. Ah, não, fulano, tomara que pague. Ah, não tô com raiva dele, não, mas ele que paga, ele vai ver o que ele tá plantando nessa vida. Ele vai colher isso que tá. Ei, isso não é perdão, não, viu? Descobri que isso não é perdão, então eu tô te contando também, pra você ficar igual eu. Ciente que essa história de falar fulano vai pagar é consequência dele, isso é a sua mágoa que ainda tá dentro de você. Então, eu vou lá, abençoo a pessoa, desejo que essa pessoa seja ainda mais feliz e próspera. Gente, é sobrenatural. Eu chego e faço assim, ó. Chega esvazio, assim, ó. Sem perceber, eu tava carregando uma mochila pesada. Quando eu falo isso, eu esvazio. E aí você consegue ir pra frente. E aí é sua vida, porque é você que tava preso. Roberto Thanos fala muito isso. O perdão é esse lugar que você tá preso na cadeia com a porta aberta.
é uma cadeia que você tem a chave. Você tem a chave para sair da cadeia e você fica lá dentro segurando a chave. Fala assim, eu não perdoo fulano, não. Ele que pague por tudo que ele fez, ele vai se lascar. Você vai ver o que ele vai colher. Ele vai colher através da vida dele. Ei, você tá com a chave na mão. A Flavinha já falou o que, que é isso aqui. Que libertador, que testemunho lindo. Que testemunho lindo de sair desse lugar de mágoa e passar para um lugar de sentar do lado da pessoa e falar, tá tudo certo. Tem hora que eu ando no carro e eu falo, fulano, eu te abençoo, fulano. Eu dou grito, eu ando nessa teotônia aqui dando grito. Fulano, você tá abençoado. Seja feliz, seja ainda mais feliz e próspero. Eu dou uns gritos, porque eu tenho que verbalizar. Tudo isso que a gente falou não pode ser no pensamento, tem que sair da boca. Tem muito poder na palavra professada. Então fala e você vai ver que o estágio você vai passar. Agora, se você quer moer o orgulho mais ainda, é quando você vai na frente da pessoa, de preferência, se for público. Eu tenho um perdão assim gigante. Eu falo que perdão é a minha palavra. Na empresa, quando eu comecei a abrir a boca na empresa, a primeira vez que eu falei para mais de 600 colaboradores juntos, numa conferência do Fazendão, foi para falar de perdão. Era uma conferência corporativa e eu vou lá e falo assim: o tema é perdão. E aí eu fico lá 1h30 contando as minhas histórias de perdão. E eu tive perdões públicos. Perdões, assim, de brigar com o vizinho e ter que ir lá na obra e pedir perdão na frente dos pedreiros, parar a maquita, tudo, porque virou uma cena, um pedido de perdão. A vizinha chega na hora para ver, a manicure chega bem na hora, é bastante cena, porque tudo que eu fiz teve público, então o dia que eu tive que me humilhar, eu também precisei de público para me humilhar em público. Só que cada vez que eu conseguia entrar nesse lugar de humilhação pública, eu passava para um outro nível. Eu falava, caraca! Terminava a obra do vizinho. Eu mudava de condomínio. Eu querendo mudar há 2 anos, eu não conseguia. Se eu soubesse, eu tinha pedido perdão antes pro vizinho. E aí eu passo para um outro nível. Um nível de largar isso tudo para trás. De decidir uma vida nova. E você falando hoje, eu lembrei de um perdão. Você falou hoje? 2, viu? Vou anotar aqui. Eu lembrei de 2 perdões para liberar, baseado no que a Flavinha falou. Eu não sei vocês. Vocês têm alguém para perdoar. Eu Eu também tenho. tô na meta, viu? Eu também vou fazer os meus. E vai pra lista, porque. E um dia eu falei pro meu amigo, eu já pedi perdão para mais de 50. Rebeca, linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Eu pedi perdão para mais de 50 pessoas. Eu falava assim, olha aqui, ó, pedi perdão para 50. Aí o povo, caraca, tu aprontou, hein? Tu aprontou pra estar devendo pra 50. Aí chegou um amigo meu lá em São Paulo, falou assim, Ricardo Bajevich, e eu já pedi perdão para 400. Eu. 400? Aí você ganhou de mim, hein? Aí ele falou assim: não, foi uma empresa que eu fechei, não paguei os direitos, fiquei devendo o povo. Meu Deus. Depois que eu reergui, que eu fui lá e paguei as dívidas trabalhistas. Olha, que bênção, gente. Aí eu falei assim: meu Deus, olha isso, olha o lugar que nós estamos caminhando. A lista de 50 tem que virar uma lista de 400 e por aí vai. Então, essa consciência que você trouxe aqui hoje, através de José do Egito, lindo. José do Egito, quantas gerações ele abençoou com o gesto dele? A história inteira de José do Egito, a gente não vê ódio, só vê amor, Flavinha. Não tem ódio. Em revolta. Não tem revolta, não tem perca de fé. Meu Deus, como assim? Como assim? Que lindo! E eu lamento por ter demorado a conhecer a história de José do Egito. Não sei você, Flávia, você foi antes, você é mais novo que eu, mas eu conheci a história de José do Egito com 36 anos. Eu falo, meu Deus, parece que eu tava. Olha, na igreja todo domingo, com certeza eu já tinha escutado, mas eu tinha uma surdez espiritual, não entendia nada. E eu conheci através das novelas da Record. Nós já fizemos até uma live aqui com a Viviane de Oliveira, a autora das novelas da Record. Eu conheci através das novelas, da minha mãe e meu pai ficar assistindo e eu passar e ver uma cena, ver outra e falar, não, agora eu vou assistir. Então eu conheci a história através da novela. Me encantei, que eu sempre gostei de história antiga. Acho que você que fez direito deve gostar também. Então, quando falava de Egito, aquela riqueza do Egito me atraiu. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí quando eu comecei o projeto de leitura da Bíblia em 2023, eu começo a ler a Bíblia, 365, eu vejo a história do José do Egito e falo, eu tô lendo aquilo que eu vi a imagem, que eu já tinha construído a imagem. Meu Deus, a novela foi igualzinho esses detalhezinhos aqui. E aí me apaixonei pela história de José do Egito.
E fiquei pensando, meu Deus, que tempo da minha vida eu perdi. Gente, olha o tempo que eu perdi por não saber perdoar. Olha o tempo que eu perdi por não ler a Bíblia. Por isso que nós estamos fazendo esse convite público aqui. Nós estamos no mês da Bíblia. A Igreja Católica comemora o mês da Bíblia. Católico tem um péssimo hábito de não ler a palavra. Então vamos fazer a diferença. Vamos mergulhar. Porque quando eu vou nesse lugar, deputado Carlos Gaguinho, seja bem-vindo à nossa live. Deputado Federal Tocantins. Quando eu mergulhei nesse lugar da palavra de Deus, gente, e a leitura tem que ser diária. Por que diária? Porque ela me alimenta. A hora que eu tô com uma dúvida, vem a palavra. Eu tô com medo, vem a palavra. Ontem mesmo, a hora que eu tava fazendo a minha leitura da Bíblia 365, eu falo, meu Deus, olha isso aqui, eu sublinho, eu mando foto pra minha mãe. Eu falo, olha, isso aqui é um alimento. Isso aqui é o nosso alimento diário. Tá lá uma promessa para nós. Deus deixou uma história igual o José do Egito lá dentro. Uma história que José deixou de gerações e gerações, porque foi depois de 400 anos, se eu não me engano, se alguém souber que me corrige, depois de 400 anos que Moisés chega para libertar o povo. Ou seja, José morreu, ainda deixou, José do Egito morre, deixou aquele povo ainda que foi ficando populoso, mas ainda era um povo protegido por esse governador. Só que foi passando tantos anos, séculos, que o José foi distanciando muito. E a história foi se perdendo. Não os ossos, porque até quando eles saíram, eles carregaram os ossos de José para ser enterrado em Canaã. Tinha a história dele não se perdeu, tanto é que está aqui milênios depois. Mas a questão da proteção do povo foi se perdendo ao longo dos anos. Esse povo vira escravo. Fiquei 400 anos, já de José até Moisés, e esse povo escravizado. E aí vem Moisés, o libertador, para tirar esse povo e devolver esse povo que José trouxe. Então, José traz esse povo para salvar da fome. Moisés liberta esse povo e volta esse povo para a terra prometida, volta para Canaã. Então, nós estamos falando de uma bênção que durou gerações e gerações de José, até que ela se perdeu e precisou vir Moisés e resgatar. Então, hoje, Flavia, você trouxe isso assim com uma doçura, uma leveza, uma graça. E você já conhecia desde quando a história de José? Que eu li mesmo, assim, eu acho que tem uns 2 anos que eu li. E assim, a história de José de Egito, como algumas outras passagens bíblicas, mesmo você separando no projeto para você ler tanto, né? Eu não conseguia parar de ler. Eu comecei a ler ela enquanto eu não terminei, mesmo que não estava dentro do plano do dia, né? De ler ela inteira, eu não conseguia parar de ler. Então, assim, ela desde sempre ela me chamou muita atenção. Como eu te falei, Gênesis eu já li várias vezes, porque, tipo assim, vamos começar a ler a Bíblia, vamos lá em Gênesis. Aí eu li um monte de vezes Gênesis e aí eu fico travando no restante. E ainda não li inteira, não. Eu tô num processo de leitura, tanto que quando você me mandou mensagem, eu falei bem assim, gente, é providência de Deus, né? Ela me chamar para a live desse projeto, porque eu estou muito empenhada nessa leitura realmente da Bíblia, né, em um ano. E Uau. isso tem me feito uma pessoa assim, poder ser melhor, poder ver, né, estudar, entender, porque não adianta. E às vezes você pode ler a história, estamos falando de José do Egito, mas não só ela, toda a Bíblia, qualquer um dos livros. Você pode ler 10 vezes. Se você ler em 10 vezes, em momentos diferentes da sua vida, você vai tirar um grande aprendizado de lá. E eu falo assim, não vi isso. Meu Deus do céu. Eu tô no segundo, eu li a Bíblia inteira, de 23 a 24 eu li a Bíblia inteira. Tô lendo pela segunda vez, porque eu vi que eu preciso realmente da disciplina. Eu ficar só sem meta, eu sou uma pessoa que eu preciso de meta, então a Bíblia me dá uma meta, uma micrometa diária, uma macrometa de terminar a Bíblia inteira. E aí, nessa de eu estar lendo de novo, eu tô lendo as mesmas passagens, assim, parece que eu não vi isso aqui. Uhum. Gente, como que eu não vi isso aqui? Então, eu sou outra pessoa, eu não sou a mesma pessoa. Uhum. Então, o recado que tem para mim é outro. E acho que o segredo de você ler a Bíblia é a consciência. E o segundo é como ler. Porque, igual eu falei, não adianta você começar de Gênesis e do início ao fim, não é um livro, não é um único livro, são vários livros, eles têm, né, toda ali uma cronologia para você estudar, então é isso que você ensina aqui.
andei aqui que eu vim pegar minha Bíblia, ela estava bem ali na sala, para falar para quê? Quem está aqui que ainda não conhece a Bíblia 365. Por que que eu gosto de falar dessa Bíblia? Porque ela é um plano de leitura pronto. Ela mistura o velho, o novo, eles se conversam entre si, eles se confirmam. O padre Eduardo Zanon já olhou. Fruseriane, essas leituras são leituras afins. O Dom Odair José Guimarães também falou para mim, Fruseriane, essas leituras todas são leituras casadas. Então, quem fez essa Bíblia, quem escreveu essa Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira muito didática, porque nos planos de leitura que você faz na igreja, você tem que vai num livro, vai no outro livro. Esse aqui já está pronto para você ir seguindo. Tem um pedaço de salmo, um pedaço de provérbio todos os dias. O velho para onde parou, o novo continua lá onde você parou no dia anterior. Salmo onde parou e provérbio onde parou. Provérbio é gostoso, todo mundo gosta de ler. Salmo, todo mundo conhece, está lá na igreja escutando. O velho, a gente tem esse desafio de aprender a conhecer, por isso legal misturando com o novo, porque ele fica muito gostoso. E você precisa de quê? De 15 minutos. Apenas 15 minutos por dia, lendo 3 páginas por dia. Daqui a um ano você leu a Bíblia inteira, de capa a capa. E você faz um romper. Tudo que você está precisando, você vai conseguir aqui dentro da Bíblia. Porque essa promessa não é minha, essa promessa é de Deus. Ele deixou para nós. A Bíblia é para você. A Bíblia é para Flávia, a Bíblia é para mim, a Bíblia é para você. A Flávia está falando delícia que é ler, que ela não quer parar, porque é um alimento. E quem perguntou que começa pelo qual dia? Hoje é dia 6 de setembro, então eu vou começar do dia 6 de setembro? Não, você vai começar do dia 1º de janeiro. Não, eu vou esperar ano que vem. Tem gente que fala isso. Ano que vem, 1º de janeiro, eu começo. Vai nessa, você vai nessa, você vai enrolar e não vai ler. Então você vai lá, em 1º de janeiro, e escreve o dia. Hoje é dia 6 de setembro de 2025. E você está começando no dia 1. E aí você vai pegar toda a sequência da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você começar lá no dia 6 de setembro, você vai perder a sequência, você não vai entender. Você vai ver igual essa história aqui. Como assim? Eu fiz um link na minha cabeça, porque eu vi a história toda fragmentada na igreja. E aqui eu fiz um link, eu fiz assim, bugou. Caraca, entendi toda a história do começo ao fim. Isso fez um marco. E eu tenho sentido uma sensação muito gostosa, assim, que quando você tá lendo, esse. O padre já falou isso aqui, agora eu entendi. É muito gostoso, né? Quando a gente fala, meu Deus, eu entendi. Daí eu cutuco meu marido, eu falo assim, olha aí, olha isso, linkou com aquilo. A história de Daniel, gente, eu escutava os 3 meninos da fornalha e falava, que lindo, olha que lindo, os meninos entraram na fornalha, não pegaram fogo, já tinha um anjo andando lá. Que lindo. Não sabia que livro que era, não entendia. Tava tudo quebrado na minha mente, não conectava. E aí, a hora que eu leio a Bíblia inteira, ela vai linkando com a história. Agora eu consigo entender. Vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó, que vira Israel, as 12 tribos de Judá, que na verdade são os filhos de José, não José que entra para formar as 12 tribos. Aí vem Moisés, aí vem o livro de Juízes, tudo que acontece através de Moisés, que monta, aí ele precisa da ajuda dos juízes, aí o povo carece, vem um tempo de reis, aí a gente chega no rei Davi, um dos mais famosos, rei do norte, reino do sul, esse povo vai para Babilônia, fica exilado, passa por 3 imperadores, até que Ciro manda esse povo de volta, reconstrói as muralhas. E aí a gente tem uma trajetória até a chegada de Jesus. Então, o nascimento de Jesus, a gente entra no Novo Testamento. Então, assim, a gente entender essa história, a gente linkar essa história toda, isso faz um romper na nossa mente. É libertador, porque a Bíblia deixa de ser algo desconhecido, algo distante, para ser algo próximo. E aí o maior desafio que eu estou tendo, vivenciar o que eu estou lendo. Vivenciar tudo isso que eu tô achando lindo, maravilhoso, tô me deliciando. Tô mostrando aqui para vocês a versão católica, a edição católica, que tem 7 livros a mais. Quando a gente vai para a prática,
Aí o desafio é maior. Agora vamos lá. Ah, não, Oriane, você está falando de leitura da Bíblia, você nem pratica e você está falando de leitura. Ei, antes de eu praticar uma lei, agora eu estou falando aqui com uma professora de direito, eu tenho que conhecer ela. Se eu não conheço as regras, eu chego num local novo, eu não conheço as regras, eu vou cumprir o quê? Você não sabe nem que tem regra. Primeiro eu vou ter que ler o manual, a cartilha. Doutorei, certo, tem que estar estudando direto, porque as leis estão mudando direto. Então, a lei trabalhista, então, nem se fala. Mas aí as leis estão mudando e aí tem que fazer o quê? Ler, estudar, ler. Primeiro conhecer, depois você vai estudar, depois você vai decorar. Você decora, depois você pratica, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Ah, não, não, eu já pratico. Meu filho, se você nem lê, você nem conhece, eu vou acreditar que você está praticando. Eu tô aprendendo ainda. Então, nós já estouramos o nosso tempo aqui. Que delícia essa live com a doutora Flávia. Linda, maravilhosa, jovem, inteligente, enérgica, filha dessa família queridíssima, admirada. Vi aqui que seu pai entrou, o doutor Henrique, sua mãe, a Alexandre estava aqui também. Deixar aqui o meu abraço, o meu reconhecimento pela criação incrível que deram para você. Você que é essa mulher inspiradora, dessa nova geração, que veio falar aqui para nós de perdão, veio falar um testemunho lindo da sua vida. Muito obrigada pela sua humildade, de se expor aqui, trazer para nós um crescimento, porque o testemunho, quando a pessoa dá um testemunho, ela está falando do amor de Deus, está falando da providência divina e da relação de Deus de sempre querendo se conectar com a gente. Quando a gente traz um testemunho, a gente fica muito nítido o desejo de Deus de se conectar com os filhos, de se relacionar. Nosso Deus é um Deus relacionável, ele quer relacionar com a gente. Então, quando a gente escuta um testemunho, a gente fala: olha que lindo cuidar de Deus, olha como a Flavinha conseguiu ver Deus numa situação dessa. E isso mostra a natureza de Deus, desse Deus grandioso, desse Deus amor maravilhoso. E muito obrigada por ter vindo aqui numa noite desafiadora, numa noite de Virgília. E que linda ver você servindo. Você vem no fim de semana que você serviu. Aí você passa a noite da Virgília e vem aqui servir. Então, que exemplo. Gente, ela podia ter qualquer desculpinha, viu? A doutora Flávia podia contar um monte de historinha aqui. Olha, Ariane, esse dia eu não posso, não. Olha, Ariane, você sabe que... Olá, Leandro, tudo bem? Olá, o Leandro tá aqui com a gente, seja bem-vindo. É, a gente sabe o que é ela ter parado hoje, ela poderia ter falado: não, meus filhos, olha, é o seguinte, eu não dormi bem, então não vai dar para falar, eu tô cheia de trabalho. Mas você vem aqui e traz para nós a palavra com essa alegria, com essa graça, com essa leveza. Foi maravilhoso. Todo mundo se deliciou aqui. Todo mundo amou te escutar. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. E eu quero fazer uma oração antes de entregar uma palavra para você finalizar. Mas eu quero pedir aqui, nesse momento, uma bênção especial, declarar sobre a vida da doutora Flávia, céus abertos sobre ela, sobre o marido, sobre os filhos. Que onde eles coloquem as plantas, onde a Flávia colocar a planta dos pés, seja abençoada a missão esse local. Que onde ela coloque a mão, prospere. Que Deus confie cada vez mais portas abertas para a doutora Flávia, para ela levar a palavra. Que ela tenha sabedoria diretamente do alto. Que ela tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que tudo que carrega o sangue e o nome dela seja cuidado, protegido e guardado por Deus. Senhor, que a Flávia continue espalhando o perfume de Jesus Cristo por onde ela passa e levando a tua palavra, a tua graça, através do rosto, da inteligência e da sabedoria dela. Muito obrigada, meu Pai. Glórias e louvores a ti pela vida da Flavinha. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, doutora Ariane. Como eu já disse, fiquei muito honrada. Eu não chego aos pés da capacidade dos demais que eu já assisti aqui das lives, então eu fiquei muito honrada. Mesmo partilhei mais a minha experiência, né, do que de fato um estudo aprofundado, porque, por óbvio, eu não tenho esse conhecimento. Mas o Espírito Santo, ele vai ungindo a gente. Quando você me convidou, eu não tinha como falar não, porque convite que vem de Deus, né? A gente diz o sim. Como você falou da vigília, tinha vigília, fui lá, voltei 5 e pouco da manhã para casa, né? Aí eu chego em casa, aí o menino sente o cheiro da gente, porque eu tenho uma menininha de 9 meses que ainda mama. Eu deitei na cama, ela, e eu, meu Deus. Olha os bastidores, gente. Olha os bastidores de uma Mas mãe. Eu não sabia que eu estava amamentando ainda.
igual eu falei, tinha muita historinha pra ela contar aqui, pra ela não vir. Mas eu falo assim, toda vez que eu vou servir a Deus, eu tenho um cansaço físico, que ele é grande, que a gente tem esse cansaço físico. Mas o espiritual, ele deixa a gente tão leve que não tem como dizer não. Então eu pude ter a oportunidade aqui, mesmo com o físico cansado, mas eu tô saindo leve. Foi muito bom, né? Eu senti de fato a presença do Espírito Santo aqui. Você tem essa presença, né? A gente sente o Espírito Santo em você, Amém, tomo no seu posse. projeto. Conte com as minhas orações, porque eu sei que toda vez que a gente fala em nome de Deus, não é fácil, né? São muitas as provações que a gente passa por conta disso. Então, conte com as minhas orações. Continue firme no seu projeto, que você está mudando a vida de muitas pessoas, com certeza. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado pela intercessão, pelas orações. Preciso. Eu que fiz uma live sábado passado arrastada. Peço até desculpa aqui. Eu não queria falar pro pessoal sábado passado, mas eu tava na cara aqui sábado passado. Minha Mariane, você nem falou que você tá recuperando de uma gripe, de uma dengue. Não, mãe, o povo não quer saber disso, não. Eu vim aqui servir. E o olho meu tava pela metade. A Vângela, a do meu supervisor de marketing do Fazendão, tirou uma foto minha, meu olho saiu pela metade, num print. Eu, pelo amor de Deus, apaga esse print. Mas quando a gente se coloca a serviço, a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Eu já recuperei, tô 1000% novo aí pela graça de Deus. E é lindo. Realmente, eu termino a live assim, energizada, renovada. Eu tenho certeza que você tá com essa sensação. E só o corpo que tá cansado de dever cumprido. Camila Vieira fala que falar da palavra de Deus é até perigoso, que a gente não quer parar. Não quer parar. É tão gostoso que a gente quer ficar, que vai ter um monte de coisa para fazer. Tem menino, tá em casa e a gente quer falar da palavra de Deus. Então, obrigada por ter deixado os seus filhos, a sua família nesse momento para estar aqui com a gente, por ter estudado o livro. E eu me senti abençoada pelo seu sim, pela sua presença. Aqui o povo tá me chamando também, já começaram a me chamar aqui. Então nós estamos nos despedindo e eu quero anunciar para vocês quem que é o palestrante da semana que vem. Padre Eduardo Zanon! Esse é imperdível. Você me deu uma sorte, hein, Flavinha? Você me deu uma sorte. Você abriu o caminho para o Padre Eduardo Zanon, que vai ser no próximo sábado, dia 13 de setembro. Ele vai vir aqui dar uma palavra para nós, nos abençoar também nesse mês da Bíblia. Então, já chama seus familiares, avisa aí que o padre da Catedral de Palmas, Padre Eduardo Zanon, tem um projeto gigante de evangelização infantil, vai estar com a gente aqui no próximo sábado. Quero deixar um abraço aqui para Renatinha, sua irmã linda, maravilhosa. Querida Renatinha, quero você aqui. Eu sei dos seus dons também. Não adianta se esconder, não, viu? Já sei de tudo. Você também tem esse dom da música. Você que tem o dom da palavra. Também quero a Renatinha aqui depois, viu, Renatinha? Vamos marcar uma live. Um grande abraço pro seu pai, para sua mãe, para o pessoal da nossa audiência, pessoal que esteve conosco de Gurupi, todos os estados, pessoal de Brasília, de Goiânia, do Pará, São Paulo que estiveram com a gente. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi sim. Muito obrigada, Ariane. Obrigada a todos que participaram. E sempre que você precisar, né, estamos aí à disposição. Pode chamar a Renata também, porque tudo que eu sou, ela é mais um pouco. Então tá ótimo. Ai, que família linda, maravilhosa. Me sinto abençoada por vocês terem vindo aqui. A Larissa Moreira, um abraço. Rogério Ramos, diretor do Sebrae, que alegria ter você aqui. Rogério está firme na leitura da Bíblia, está quase acabando. Eu amo receber os testemunhos de quem fala assim, Ariane, eu tô firme, tô no dia tal, tô terminando. Isso para mim, assim, é um combustível, gente. Falem, mandem recado no Instagram, que é um combustível. Eu me alimento quando vocês falam assim, eu tô lendo, eu tô firme. Que eu sei que eu não tô sozinha. Ai, um abraço enorme, fiquem com Deus. Obrigada, Flavinha. Bom descanso, bom fim de semana. Um Obrigada. abraço.